Este é o dia do Senhor, que descanse de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunido bênçãos tem. Este é o dia do Senhor, de descanso e de louvor. A semana já passou, o Senhor guiou-nos bem. O seu povo se lembrou que reunido bênçãos tem, que reunido bênçãos tem. Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Freguesia Ilha do Governador. São todos muito bem-vindos aqui e muito bem-vindos também vocês, amigos que nos assistem no YouTube, vocês que amam a palavra de Deus e vocês são sempre pessoas queridas e nós pedimos a Deus que abençoe as suas famílias. Vamos lembrar de orar pelos aniversariantes hoje. Vamos orar pelos enfermos, pela Rejane, Marilac, Janice, Juliana, Raquel, Agnello e Antônio. Lembrar de orar pelos nossos governantes, orar pelos missionários, pastores, pelos profissionais de saúde e que Deus nos dê livramento dentro dessas épocas difíceis em que nós estamos vivendo nesse momento. Lembro a vocês que nós temos o nosso oração e ação de quarta a sexta, às 19h30. Nós temos pela manhã no domingo, às 9 horas, pelo Zoom, a Escola Bíblica Dominical. Depois, às 10h30, pelo YouTube, nós temos o culto matutino. Às 15 horas, a Escola Bíblica Dominical Infantil. E às 19h30, o culto em família. Quero lembrar que no mês de dezembro, nós teremos o nosso Oração e Ação Kids, das sextas-feiras, às 19 horas, com um caráter especial. Vai ser o Oração e Ação Kids Natal, durante todo o mês de dezembro. Todas as sextas-feiras, nós vamos ter programações especiais de Natal. Então, você poderá fazer contato com a Igreja Batista da Freguesia, pelo 32836047 ou final 48, e você pode requisitar da igreja que lhe seja entregue material especial para as atividades do Oração e Ação Kids de dezembro. Nós vamos mandar aí na sua casa. Convide seus amigos, seus irmãos, seus vizinhos, inscreva-se para você participar também. Vai ser muito bom. Nós estamos muito honrados com a sua audiência e é muito importante que você se inscreva no canal. Inscreva-se e com isso você vai estar ajudando o relacionamento da Igreja Batista da Freguesia com o YouTube. Põe o seu like, dê o seu like, isso vai ser muito bom. Vamos orar, vamos pedir a Deus bênçãos para esse dia, a unção do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor, perdoa os nossos pecados. Eu suplico, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos unja com o teu Santo Espírito, para que nós possamos trazer uma palavra que seja de acordo, perfeitamente de acordo com a tua vontade. Toda palavra que aqui proferimos, toda nota tocada, toda canção que é trazida, Senhor, tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Vamos então cantar. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o teu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Muito obrigado. Eu peço que Clarinha ore por mim, por favor. Paizinho, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é infinitamente bondoso conosco, Pai. Obrigada, Senhor, por mais esse dia, Pai. Obrigada por esse domingo, Pai, que foi tão bom na Tua presença, Senhor. Nós pedimos, nesse momento, Pai, que o Senhor possa estar com o pastor Rogério, Senhor. Que todas as palavras que saírem da boca dele, Senhor, venham de Ti, Pai, através do Teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, Pai, que o Senhor possa guiá-lo nesse momento. E que para nós, Senhor, o Senhor possa tirar as escamas, Pai, dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer falar verdadeiramente conosco. Amém. É o que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Quero convidar vocês a que abram as suas Bíblias, por favor. Você pode abrir inicialmente em 2 Crônicas. Abra aí em 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Ok? Abriu? Nós vamos ler o versículo 14 de 2 Crônicas, capítulo 7. O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Texto belíssimo, uma promessa de Deus, uma orientação de Deus para o povo de Israel, para o povo de Deus. E nós somos o povo de Deus deste tempo, e a orientação certamente é para nós também. Esse texto de 2 Crônicas, esse livro, foi escrito lá pelo ano 440 a.C., foi escrito por Esdras, sacerdote, escriba. E Crônicas é uma apresentação da história do povo de Deus. E este texto lido está inserido no tempo do rei Salomão, lá pelo ano 960 a.C. Então, primeiro ocorreram os fatos lá em 960 a.C., depois o texto foi cristalizado pela mão
de Esdras, lá em 440. Muito bem, nós sabemos da história do povo de Deus, que Davi foi um grande rei sobre aquele povo. Morreu então Davi, que era pai de Salomão. Deus havia desafiado Salomão a construir o templo. O templo seria construído por Salomão, embora Davi tenha participado de todo o sonho da construção. Deus acabou por prevenir que quem construiria seria seu filho Davi. Coube então a Salomão construí-lo. E ele reina com sabedoria, Salomão, ele pede sabedoria a Deus e começa a construção do templo. Nesse ambiente está dito o que nós lemos agora há pouco. Eu vou convidar você para ainda em 2 Crônicas, voltar um pouquinho para 2 Crônicas 6, vire uma página antes aí, 2 Crônicas 6, eu gostaria de ler com você os versículos de 1 a 11. 2 Crônicas 6, de 1 a 11. Veja que texto maravilhoso. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em nuvem espessa. Essa nuvem espessa é o que nós chamamos do Shekinah, o Shekinah de Deus, em que a presença de Deus, a glória de Deus é tão densa, tão poderosa, que aqui é descrita como uma nuvem espessa. Nós vemos isso em alguns momentos da Bíblia, no Velho Testamento. Edifiquei uma casa para a tua morada, um lugar para a tua eterna habitação. É uma oração, de Salomão. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto ela se mantinha ali de pé. E disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Nem escolhi homem algum para chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém, para que ali seja estabelecido o meu nome. E escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa. Porém, teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito: pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Nela pus a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. Bendito Deus, o Senhor nos escolheu, disse ele. O templo é muito mais do que um prédio dentro dessa história. É praticamente o estabelecer do nome do Senhor Deus no meio do povo. E a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, a nossa igreja, a Igreja Batista da Freguesia da Ilha, isso é muito mais do que um templo, muito mais. A igreja estabelece o nome de Deus no meio do povo, no meio da vizinhança, no meio das famílias, no meio da sociedade. Queridos, a nossa sociedade pode ser muito complicada, pode ter muita coisa ruim, pode ter muito crime, pode ter muita maldade, mas pense no que seria a sociedade se a igreja não estivesse no meio dela.
A promessa é feita para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagine se a igreja não estivesse no meio da sociedade. Imagine. O capítulo 6, que nós estamos lendo de 2 Crônicas, de 12 a 42, mostra uma oração de Salomão a Deus. E eu gostaria de destacar alguns versículos. Versículo 18, veja aí, 2 Crônicas 6, versículo 18 diz: mas de fato, habitaria Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem conter, quanto menos podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Deus é grande demais. Nós não temos a menor condição de avaliar o poder e o tamanho de Deus. Deus é grande demais para ser contido no templo. Deus deve ser aquele que transborda para a sociedade através da atuação da igreja nessa sociedade. Porque a Bíblia diz claramente que Deus não se contém em habitar em templos feitos por mãos, mas que o Espírito Santo de Deus habita em gente, crente, arrependida dos seus pecados. Habita no Kleber, habita no Sidney, habita na Rose, habita no Rogério, habita na Clarinha, habita na Larissa, no Jorge, no Ribeiro. E aí, quando a gente entra, sociedade adentro, Deus vai transbordando dentro da sociedade, pelo nosso testemunho, pela nossa vida. O versículo 19 de 2 Crônicas vai dizer assim: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica. Salomão pedindo que Deus atentasse para a sua oração. Ó Senhor meu Deus, para ouvirdes o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. O clamor a Deus é ouvido pelo Senhor. Ele ouve a oração dos seus servos. Ele ouve. Os versículos 24 e 25, então, vão dizer o seguinte: quanto ao teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter e confessar o teu nome, e orar e suplicar diante de ti nessa casa, ouve tu dos céus, e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze-o voltar à terra que deste a seus pais. O pecado é o histórico gerador de sofrimento no meio do povo. O pecado é um grande gerador de sofrimento. É aquele que faz com que as pessoas saiam debaixo da soberania, do cuidado de Deus, pessoas que rejeitam a Deus. Quando a gente volta para Deus, a conversão, a confissão, a oração são os motores, a fé, os motores para esse perdão de Deus e do retorno do senhorio divino sobre nós. A Bíblia diz algo muito interessante. A Bíblia diz que Deus procura no meio do seu povo quem ore, quem viva, quem interceda pela sua terra. O texto bíblico diz que Deus está ávido, procurando quem ore, quem se ponha na brecha. E tantas pessoas esquecem desse poder da oração. Veja que interessante, deixa aí marcadinho 2 Crônicas, e venha comigo a Ezequiel 22. Ezequiel 22. E a gente vê essa ação de Deus na procura de quem ore, de quem interceda. Ezequiel 22, versículos 23 e versículo 30. Ezequiel 22, 23 e 30. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, agora 30, busquei entre eles um homem que tampasse o muro e se colocasse na brecha perante mim.
a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Você já pensou nisso? O grande Deus, olhando para os homens, procurando aqueles que sejam fiéis para se colocar na brecha fendida dos muros da fé, e não achar ninguém. Ninguém. Volte lá para Crônicas, volte para Crônicas, por favor, para 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 3, diz assim: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. A Shequiná do Senhor havia enchido aquela casa. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e o adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, quando o povo de Deus realmente se une para orar, ora unido, e a gente vê isso em várias situações do Velho Testamento, do Novo Testamento, o fogo desce. É que a gente tantas vezes fica esperando ver o fogo descer como um fenômeno físico. E o fogo descer é muito mais do que isso. É o próprio atendimento de Deus ao nosso clamor. É a própria presença do Espírito Santo, é o próprio avivamento da fé. Deus ouve a oração do povo e faz uma aliança com esse povo para sempre. A história nos conta que Salomão terminou aquele templo, terminou aquele templo, e o capítulo 7 aqui de 2 Crônicas 12, nos mostra que de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Eu ouvi a oração. E logo depois vem o versículo 13 que diz assim, preste atenção, nós estamos vendo toda a dinâmica de um povo que está sofrendo situações difíceis, mas que estão buscando a Deus de todo o seu coração. Isso não impede de que eles vivam situações difíceis. O versículo 13 de 2 Crônica 7 vai dizer: se eu cerrar, ou seja, se eu fechar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste, doença, entre o meu povo, porque essas coisas acontecem com gente mesmo. Eu tenho um amigo que, ele é meio grosseirão, mas ele diz: essas coisas não dão em poste, isso dá em gente. Se tudo isso acontecer, aqui ele fala de questões climáticas terríveis, ele fala de pragas, ele fala de doenças. Se tudo isso estiver acontecendo na sua terra, é o que diz o texto, e aí vem este versículo que nós lemos no início. Deus diz assim: ainda que tudo isso possa acontecer, ainda que esteja acontecendo, versículo 14 de 2 Crônica 7, aí diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de clamar a Deus, pedir que Ele sare a nossa terra. Nós estamos precisando de cura. Nós estamos precisando que Deus sare essa nossa terra.
Interessante que esse versículo 14 diz primeiro assim, o povo que se chama pelo meu nome. Então ele está dizendo assim, um povo que tem valores compatíveis com a minha vontade. Isso é que se chamar pelo nome de Deus. Um povo que tem valores segundo a vontade de Deus. E aí diz assim, se este povo se humilhar, há necessidade que nós nos aproximemos de Deus de forma humilde. Humilhar vem da palavra humus, que é a palavra que dá origem à terra, que dá origem à palavra homem, terra fértil. Então o texto diz, olha, se houver humilhação, se não houver vanglória, se o homem não se achar, mas se humilhar diante de mim. E nós temos em Cristo o maior exemplo dessa humildade. E aí diz, se esse povo orar, e essa promessa se dá em meio à oração de Salomão. Oração de Salomão, essa promessa se dá quando Salomão está orando com o seu povo. E diz assim, se esse povo buscar a Deus, que é uma ação da nossa parte, de buscar sempre a proximidade de Deus, buscar fazer a vontade dEle, ainda que nós sejamos pecadores, e muitas vezes nós não conseguimos. Mas Deus se agrada de ver o nosso passo na direção dEle. Nunca se deixe afastar de Deus. E depois diz que se esse povo se converter dos seus maus caminhos, converter é uma mudança. Esse povo lutar por mudar os seus maus caminhos, passar a ser outro, passar a trilhar um outro caminho, uma outra direção, caminhar na direção de Deus. E aí o texto diz, então, eu ouvirei dos céus. Eu gosto muito de pensar como Deus quer ouvir as nossas orações. Então ele diz, eu ouvirei dos céus. Deixa marcadinho aí, 2 Crônicas, vem comigo para 1 João 5, 14 e 15, que fala muito bem e muito claramente de como é que Deus quer ouvir as nossas orações. 1 João 5, 14 e 15, fala do poder da oração, mas de como Deus ouve a nossa oração também. 1 João 5, 14 e 15 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, se nós pedirmos aquela coisa segundo a vontade de Deus, e o texto diz assim, e Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. A nossa oração deve ser a oração que ora segundo a vontade de Deus, não da tentativa, da imposição da nossa vontade. Então, o Senhor diz, olha, se você orar segundo a minha vontade, eu te ouço, e se te ouço, eu te atendo. O texto diz, ouvirei dos céus, o texto diz, perdoarei os seus pecados, e o texto diz, sararei a sua terra. Senhor, nós estamos pedindo ao Senhor para sarar a nossa terra. Senhor, sara a nossa terra. Essa é uma aliança eterna de Deus com o seu povo, com a sua terra. Eu gosto muito de lembrar e de pensar que nós tivemos a honra de sermos chamados raça eleita, povo de Deus. Aqueles que se arrependem dos seus pecados, que dão ouvidos a Deus, que clamam a Deus, que creem no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses são chamados povo de Deus. Abra finalmente a sua Bíblia em 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10, que nos diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós somos o povo de Deus desse tempo, e Ele apenas diz, ore, se arrependa dos seus pecados, me busque, porque eu vou sarar a sua terra. Amém?
Vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus, porque Ele é amoroso, generoso, gracioso, e Ele cuida de nós e as suas promessas se cumprem. E nós pedimos a Deus que essa promessa se cumpra no meio do nosso povo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Nós queremos clamar a Ti, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó Deus, nós oramos, nós nos arrependemos das nossas falhas e nós pedimos que o Senhor sare a nossa terra, Senhor. Ouça a nossa oração. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Sare, Senhor, a terra do país, deste mundo, desta cidade, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós clamamos a Ti e nós oramos de acordo com a Tua vontade. Porque nós sabemos que quando a gente ora de acordo com a Tua vontade, o Senhor nos ouve. E quando o Senhor nos ouve, como promessa Sua, o Senhor atende a nossa oração. Senhor, sara a nossa terra. Tudo isso te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós vamos agora nos despedir com um cântico ainda para encerrar o nosso culto. Fique com Deus. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde
onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor. Amém. Foi bom estar com você nesse final de semana, mais um domingo, mais 2 cultos, foram bênção, e eu desejo que você tenha uma ótima semana, que Deus te acompanhe, que Deus guarde as suas decisões nessa semana, e a gente se vê novamente no Oração em Ação, Estudo Bíblico, na quarta-feira, com o pastor Rogério. Lembrando que se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui embaixo no botão inscrever-se vermelhinho e se inscreva no canal daqui da Igreja Batista da Freguesia, tá bom? Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até a próxima.